Ao conseguirmos 500 inscritos, nosso canal poderá ser monetizado e todo o dinheiro será doado a instituições de caridade. Então compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial que precise destas palavras de luz para não desistir. Amigos queridos, nesta manhã suave em nossas vidas, elevemos o nosso pensamento a Jesus. Bom e amado Mestre, qual se recordássemos das suas passagens nos tempos da Galileia, o acolhimento na casa de Simão, o amparo às nossas dores, a luz da verdade a iluminar os nossos pensamentos, nos dizendo que estaria conosco até o fim dos tempos e que das ovelhas do seu rebanho nenhuma se perderá. E eis que chegamos num tempo de agregar-nos no rebanho de Jesus. Estivemos muito tempo enganados e nos perdemos do aprisco, buscando as ilusões do mundo. E o chamamento chega aos nossos corações para que possamos retornar ao grupo dos espíritos afinizados com a proposta do Cristo na Terra, ao grupo dos espíritos que temos despertado a cada dia mais em nós a luz da verdade. Aqui estamos, Senhor, querendo engrossar fileiras de trabalhadores da última hora. Socorre a nossa indigência espiritual. Ampara-nos a pequenez, Senhor, e dá que através dos seus mensageiros, abnegados servidores da sua seara, possamos estar tutelados nesta hora feliz de testemunhos redentores. Obrigada, amigos queridos, pela presença honrada e amiga. Estes espíritos responsáveis por este Evangelho, aos quais pedimos humildemente que nos amparem e nos sustentem em sua paz, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos falando sobre causas anteriores das aflições. O item 9 diz: entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Esse item do Evangelho vai trazer essa questão das provas e expiações. Então, as expiações são para espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha em seu próprio benefício. E
Aqueles que já podem escolher as suas provas são espíritos arrependidos que querem reparar o mal. Mas nós estamos num processo de transição planetária para um tempo de regeneração. Então é um grande contingente de espíritos um pouco mais esclarecidos, que já vibram no diapasão do bem, que já trazem um arcabouço de experiências relevantes. Esses espíritos, ainda que imperfeitos, mas já em tempo de regeneração, escolhem provas desafiadoras que não têm nenhuma conotação com os seus erros do passado, mas têm uma conotação com seu progresso moral. Então, eles escolhem provas que guardam relação com a experiência milenar que trazem. Então, um espírito altamente experiente numa área, que já com sentimentos de bondade, já sentindo em si a justiça divina e já desejoso de contribuir com o mundo em que vive, escolhe tarefas árduas, de grandes testemunhos e sacrifícios pessoais em prol da coletividade. Porque a pensarmos nos grandes cientistas ou filósofos ou religiosos, espíritos muito experientes que passaram pela Terra, todos eles escolheram essas tarefas árduas porque traziam experiência e recursos para passar por isso. E poderiam dar os seus testemunhos e servirem de grandes exemplos para nós. Porque em todas as épocas da humanidade, reencarnam espíritos que são prepostos do Cristo na Terra e que vêm com tarefas árduas, não são compreendidos no seu tempo, muitas vezes são repudiados pela humanidade, são alvo de chacotas e anedotários. Esses espíritos, ou uma multidão de indiferentes que nem souberam que eles passaram pela Terra, mas mesmo assim, eles vêm com essa experiência para dar a contribuição, porque não são espíritos perfeitos, mas são espíritos bons, que já trazem ideais de vida. Porque o espírito é idealista quando ele tem profunda experiência sobre aquilo que ele traz como ideal. Nós outros admiramos os idealistas e os seguimos como sonhadores. Nós sonhamos um dia em sermos experiente como aquele. E nós vamos no encalço daqueles espíritos idealistas que são os sinalizadores de algum segmento da sociedade. E é assim que a humanidade progride, porque esses espíritos vieram escolher provas sacrificiais sem ter conotação em transtornos do passado. Então, nós estamos abrindo esse entendimento que está no Evangelho para ver a transição de expiações para espíritos tão somente endurecidos e ignorantes. Aquelas provas que são os nossos ajustes com a lei, pelo nosso passado de transgressões. A ação reparadora, quando já temos condições de fazer todo o bem para aqueles a quem fizemos todo o mal, e aqueles que trazem escolhas voluntárias de provas ligados a ideais nobres, e que também sofrerão, e que também se sacrificarão, mas terão reservas morais. E esta reserva moral é que dá para o espírito a postura, né, inabalável, porque ele pode sofrer qualquer adversidade, mas a postura, os seus ideais, a nobreza dos seus objetivos reencarnatórios permanecem sem esmorecimento. Eles não vão titubear nas horas do testemunho. Eles vão se sacrificar e superar aqueles obstáculos para saírem muito mais preparados, muito mais experientes, muito mais revigorados. E isto é um entendimento que nós gostaríamos de refletir quanto a nós, porque nós somos aqueles espíritos que, diante das dificuldades, nós
queremos recuar ou nos rebelar, né? Ou abandonar o compromisso. Muitos espíritos da face da Terra abandonam suas tarefas, abandonam os seus compromissos, porque não conseguiram, do período em que nasceram até a hora do compromisso, arregimentar valores. Esse é o propósito da evangelização da criança e do jovem, quando fomentamos naquele ser valores, estimulamos que ele cresça, porque há de vir o momento das grandes dores, há de vir o momento dos testemunhos. E nesse momento ele terá angariado recursos para dar cabal cumprimento às tarefas que agendou na sua consciência nessa existência. Então, um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda mais, solicita aos espíritos superiores uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência. Então, o passado já está razoavelmente equacionado, mas eles querem o progresso de si próprios, querem dar, olha, eu vou experimentar avançar nisso, em meu benefício. E, naturalmente, o espírito mais evoluído nos sentimentos, qualquer benefício que ele vá fazer consigo, está relacionado à coletividade. Nenhum planejamento ele fará para ele. Todos os seus planos existenciais vão incluir muitas pessoas, para que todas as pessoas sejam igualmente beneficiadas pela sua presença na vida desses espíritos. E que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações e aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. Isso é o contrário, né? São considerar expiações e provas e só estimulam queixas, recuo dos compromissos. Então eu não vou mais fazer, então eu não sei o que faço comigo. Isso é a tônica de todos nós, a humanidade. E isso não é só na casa espírita, em qualquer segmento, seja no lar, nos suportamos, queixamos, queremos abandonar, seja no trabalho profissional, quantas pessoas não suportam, é muito para mim, não se submetem, são bastante resistentes, não são dóceis, e às vezes aquele trabalho profissional é um fator educativo para aquele espírito. Na vida social, enfim, em todos os contextos, nós mostramos a nossa pequenez pelo nível de azedume, de queixas, de insatisfações que nós fazemos em relação aos testemunhos que são absolutamente necessários. Porque o contrário seria nós agradecermos a Deus a hora da dor, porque esta dor vem esculpir em mim sentimentos que eu não possuo e que ela não precisa gerar sofrimento, ela não precisa gerar vitimização, mas profunda gratidão por estar passando aquilo que eu necessito passar. Porque, ao contrário desses espíritos que escolhem provas com benefícios coletivos, são aqueles espíritos que já estão prontos e que trazem, como nós falamos, grandes ideais de progresso para a humanidade em vários segmentos da humanidade. Né? No segmento social, científico, político, existencial, moral, artístico, né? Filosófico, eles trazem arcabouço.
E então pedem a misericórdia de Deus que façam, que deem um salto evolutivo. Então nós estamos vendo nessa transição planetária uma escala, uma gama muito grande de classificação de escolhas de provas e expiações. Nós temos ainda na Terra espíritos altamente endurecidos, né? Nos salta aos olhos a ignorância espiritual. A estes cabem situações difíceis, mas sempre sob o amparo da misericórdia de Deus. A justiça divina não chega para nós, nem para nós, os mais endurecidos, sem a misericórdia divina com atenuantes. Nós estamos vendo uma quantidade enorme de provas escolhidas, mas que as pessoas são alheias. Estão alheias à própria prova que lhes foi concedida como para promover como uma escola para um ano superior. Estamos sendo avaliados para aferir do que nós já assimilamos da verdade, do que somos capazes de testemunhar sobre essa mesma verdade. É isso que nós estamos sendo estimulados. E vamos olhar ao nosso redor para identificarmos aqueles de nós que já trazem o ideal, que trazem compromissos coletivos e que não esmorecem diante da dor, e as dores muitas vezes são maiores do que a maioria. Os sacrifícios pessoais são superlativos. A abnegação, né, é esplendorosa, o devotamento. Então são esses espíritos que, embora não sejam perfeitos, sinalizam para nós os grandes ideais que nós devemos seguir. Um grande exemplo é o Chico, né? O Chico era permeado de enfermidades, mas ele não trazia isso como provas de redenção. Ele trazia como exemplos para sinalizar para a humanidade a sua humildade, a sua submissão à vontade de Deus, os testemunhos sacrificiais diante de todas as adversidades que ele sofreu, para que ele possa dizer: olha, o Evangelho de Jesus é plenamente passível de ser vivido. Para um espírito que não é perfeito, é um grande exemplo para nós. Então vamos refletir sobre isso. Esse tema, ele é muito importante porque nós precisamos nos perguntar se seríamos capazes de passar por aflições que não merecemos. Primeiro. Segundo, que não necessitamos, nem merecemos, nem necessitamos. Porque esse tema, ele vem nos convidar a esse entendimento, que o espírito, quando ele chega na sua maturidade espiritual, ele fica disposto a ser submetido a inúmeras aflições, porque ele é um bem-aventurado, e ele não faz disso um drama, nem um processo eterno de reclamação, nem nada. Então, quando nós vamos observar, por exemplo, Bezerra de Menezes, que na existência, enquanto estava nessa personalidade aqui na Terra, o que ele vivenciou certamente não foi para se redimir de nada. Talvez os últimos momentos da sua existência em que ele esteve doente, alguma coisa ali, um ajuste, uma coisa mínima. Mas, na verdade, esse espírito, quando ele chega no mundo espiritual, o que é dito para ele? Você não precisa mais reencarnar na Terra. Não só não reencarnar, mas se desvincular definitivamente desse orbe. E qual é a opção dele? Vou permanecer.
porque é um estágio que o espírito alcança de abraçar seus irmãos em humanidade. E esses espíritos, nesse patamar evolutivo, já vivem aquilo que os outros espíritos nos ensinam, que o tema principal da sua vida passa a ser Deus e o segundo, a humanidade. E como isso começa? Nas mínimas coisas. Então, quantas vezes nós estamos assim, num dia exaustivo de trabalho, e alguém não terminou a sua tarefa e nos pede auxílio. E aí a gente diz assim, não, mas eu estou ocupado, eu tenho um compromisso. A minha parte eu já fiz, agora faça a sua. E a gente não percebe que naquela hora nós estamos sendo convidados a uma afliçãozinha, porque depois de um dia estafante, esgotante de trabalho, onde nós cumprimos todos os nossos deveres, ainda prosseguir mais 1 ou 2 ou 3 horas para contribuir com alguém que não fez direito a sua parte, causa, obviamente, em nós uma certa aflição, vinda de um cansaço natural. Mas um dia, em algum lugar, em um tempo, nós vamos precisar iniciar esse tipo de atividade, de pensamento, de sentimento, a ponto de cooperarmos, independente se o outro merece ou não, e se é justo, entre milhões de aspas, para mim, isso ou não. Porque a nossa mente, ela funciona, ela opera num processo de julgamento muito limitado no raciocínio divino. Então, o que a gente pensa numa situação dessa? Isso é problema seu, por que você não se empenhou? E da minha parte, adiós. Eu vou fazer o que está programado para mim. Então, 2 coisas fazem com que eu decida aquele momento. O primeiro é que eu não sou responsável pela sua lerdeza. E o segundo é que eu prefiro o meu descanso, porque eu mereço. Então, essa forma de nós elaborarmos o pensamento não aprimora nossos sentimentos. E o contrário é verdadeiro. Olha, você não deu conta hoje do seu trabalho, então eu vou te ajudar. Não no sentido de humilhar o outro, olha, você não deu conta, não. Mas percebendo que o outro não deu conta, deixa eu te ajudar. Não me custa ficar um pouco mais. Né? E isso expande os nossos valores. Porque o contrário disso é todo o tempo todo, nos encontrarmos centrados em nós mesmos, no eu, na personalidade, naquilo que eu julgo que é o melhor para mim. Então, o Evangelho vem falar para nós que existe espíritos que não elaboram o seu pensamento nessa onda tão longa, que não emite os seus sentimentos de forma acanhada. São aqueles espíritos que realmente estruturam a sua existência, seus minutos, suas horas, num processo de dedicação ao outro. E aí tem um texto do livro Justiça Divina, que Emmanuel vai abordar esse tema de uma forma assim, bem reflexiva, como sempre, que é intitulado Nas Leis do Amor.
Porque nós temos que nos perguntar, e quando eu quitar com aqueles desatinos que eu vim provocando ao longo do tempo, e quando eu não tiver mais que passar por situações aflitivas, fruto daquilo que eu provoquei, da consequência dos meus atos, e quando tudo estiver ajustado, eu vou para o paraíso? Não é? A gente tem que se perguntar, o que vai acontecer comigo? Porque até que eu me ajuste, até que eu me ajuste é isso aí, né? Eu vou, volto, me ajusto, sofro, me desespero, acho que não é justo, brigo com Deus, recomeço e vai. Mas e depois? Porque a doutrina espírita vem nos falar da vida futura. E depois? Depois é esse capítulo, né, que ele intitula, Emmanuel, como Nas Leis do Amor. Então nós vamos ler alguns trechos para aprofundar nesse entendimento. Se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa nos que sofrem por amor, na experiência terrestre. Indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão das masmorras. Porque assim, para que nós possamos ir de encontro ao sacrifício, à renúncia, à abnegação por alguém, ou por uma coletividade, ou por uma humanidade, como Jesus fez e nos demonstrou como fazer, é necessário que tenhamos construído na intimidade de nós mesmos o amor. Então, uma mãe que ama seu filho, porque nem toda mãe ama filho, né? A gente sabe disso, isso não é nem pecado, nem ninguém vai para a fogueira por causa disso. Mas uma mãe que ama o seu filho, que ama aquele espírito, deseja realmente oferecer para ele a sua experiência no bem. E isso é uma coisa assim tão importante, porque como é um desafio extremado, como auxiliar um espírito que não quer ser auxiliado? Como educar um espírito que não quer ser educado? Como contribuir com alguém que está verdadeiramente confortável naquele desatino? Isso é para os espíritos que já desenvolveram isso em si. É como Deus, nosso Pai. Deus não nos oferece água, luz, alimento, medicamento, socorro a todos indistintamente. Ele não pergunta quem errou, quem acertou, quem se comprometeu, quem fez direito. O sol está aí, é para todos. Então, isso que Deus faz por nós está em nós. E vai ser necessário que um dia desabroche e que nós possamos fazer todo o bem, principalmente para quem, no nosso conceito, não merece. Porque ao fazer o bem para aquele que julgamos que não merece, estamos transcendendo o raciocínio raso
que rege nossos pensamentos, pautado numa lei de Talião. Aí estaremos transcendendo isso. Qual é a minha parte com você? A sua parte com você, a sua parte com o mundo é sua. Mas a minha parte com você é aquilo que eu posso expressar a partir do que eu já construí em mim. Então, esse texto, ele vai se desdobrando nesse entendimento. Porque muitas vezes na nossa vida, alguém vai nos olhar, vai nos ver aflitos, vai ter até dó da gente, vai ter até olhar para nós com misericórdia, mas vai compreender que nós estamos vivenciando aquilo com abnegação. Porque queremos vivenciar, porque elegemos, escolhemos, decidimos nos tornarmos ainda melhores do que somos. Então, vamos refletir sobre isso, fazer a prece. Divino amigo das nossas vidas, Jesus, nosso mestre, o mestre dos mestres, nesta hora abençoada do nosso dia, estamos desejosos, Senhor, de desenvolver um olhar misericordioso para encontrar com o Seu e nos sentirmos envoltos nas vibrações mais amorosas. E que a Sua luz penetrante, Jesus, possa alcançar o espírito que somos. E ao acolher estas vibrações, possamos nos entregar ao Seu amor, estabelecendo para nós um viver reto, digno, que possa gerar em nós a vida verdadeira. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença em nossas vidas. Que a nossa água nesse instante, Senhor, seja fluidificada. Que o Senhor possa derramar sobre elas Suas vibrações amorosas, transmutando essas moléculas. E que possamos oferecer para aqueles que se encontram necessitados. E nesta hora, Jesus, nós te rogamos que o Senhor busque com o seu olhar nossos irmãos que sofrem, que se encontram na terra necessitados de amparo, localizados nos hospitais, nas enfermarias, nos lares. Rogamos, Jesus, que o seu amor os alcance nesta hora, que eles possam se sentir reconfortados, amparados. E em especial, Jesus, neste dia, rogamos pelos nossos irmãos queridos, nossos familiares amados que partiram. Que nesse instante equipes generosas, mãos iluminadas possam alcançá-los, abrigá-los,
conduzi-los a ambientes serenos e calmos, que eles possam ser transportados para ambientes seguros, iluminados, que possam ir de encontro com familiares queridos e que nenhum receio, Senhor, possa habitar em seus corações. E assim, Jesus, nós queremos nos disponibilizar para darmos o que temos de melhor em favor deles. Ampara-os e fortalece-os no seu amor. Rogamos, Senhor, pela nossa nação, pela pátria do Cruzeiro, que nós sejamos aqueles espíritos a vivenciar os teus ensinamentos, contribuindo para que a pátria do Evangelho espraia seus raios luminosos sobre toda a terra, pela vivência do Evangelho dos seus mínimos discípulos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.